Tem essa narrativa de que a gente devia, como é que elas falam? Gratidão excessiva. É a gratidão. Ele tinha esse discurso da gratidão. Olha, agradeça. Você continua na TV Globo Kissing porque eu segurei você. Ele já disse queria isso? te mandar embora. Disse. Não disse assim dessa forma explícita, mas disse. Disse o suficiente para eu, que sou inteligente, eu entendi. Mas a minha dívida com ele foi porque eu fiquei doente e eu tive que ser internada. E aí, até então, ele que era o meu chefe assediador, foi uma pessoa incrível comigo, entendeu? Me arrumou um médico pra me internar, que eu não tinha até então. Chegou lá no hospital, brotou no hospital e começou, sabe? E aí eu fiquei, a partir disso, com essa sensação de dívida por uma situação, de saúde. Especificamente esse caso do hospital aí, sinto muito, não quero dar a entender, tá? De que necessariamente ela esteja errada ou esteja inventando. Mas assim, não significa necessariamente de que porque ela se sentiu em dívida, que ele fez tudo isso esperando que ela estivesse em dívida com ele. De propósito. Exatamente, o que ele fez de propósito. Porque realmente é comum que a gente se sinta em dívida quando as pessoas são muito gentis, nos fazem algum tipo de favor, nos dão um presente. É natural que a gente se sinta assim. É comum, é um comportamento humano, universal, de se sentir em dívida com o outro. E isso não significa necessariamente que a outra pessoa tenha feito aquilo de caso pensado. Ou que, ainda que tenha feito de caso pensado, caso tu não corresponda, ela necessariamente vai te prejudicar de alguma maneira. Eu daria o benefício da dúvida de que talvez esse tipo de pressão tenha surgido, brotado na cabeça dela. É possível que isso tenha acontecido. Não necessariamente que aconteceu, mas existe essa possibilidade. Que esse tipo de obrigação, de comportamento coerente, de retributivo, tenha simplesmente surgido na mente dela. Existe essa possibilidade. Basicamente, as pessoas acabam usando de uma falsa dicotomia, tá? Então, se o teu chefe e a tua empresa não são tão solícitos, não são tão gentis e compassivos contigo, existe a outra alternativa. O teu chefe, ele é cruel, nefasto, insensível, egoísta, só pensa em dinheiro, só pensa em lucrar, não se importa com a saúde dos funcionários, sacrifica a saúde mental e física deles, sabe? Então, é difícil conseguir realmente se posicionar de modo que as pessoas, em algum nível, possam te incriminar. Porque, veja só, eu já trabalhei numa empresa que eu tive várias infecções de ouvido e tal. Teve uma das vezes, assim, que eu cheguei a desconfiar que o meu tímpano tava furado, tá? Que tinha rompido meu tímpano. Teve uma hora que eu pinguei um remédio e eu senti uma dor lancinante, assim. Foi horrível. Era uma dor na minha cabeça, uma dor no meu ouvido, assim. Eu gemia de dor, foi horrível. E os meus chefes, os meus superiores naquela empresa foram muito solícitos e generosos comigo. Na verdade, não me cobraram absolutamente nada, não descontaram do meu salário, das minhas horas, absolutamente nada. Porque eles são uma startup, eles têm aquela perspectiva mais liberal, avançada, de que o que importa necessariamente é mais a produtividade do que o indivíduo estar lá, sabe, preenchendo hora, tá? E eu, na verdade, me senti muito grata com aquela situação. Eu fiquei feliz, satisfeita e me senti valorizada enquanto ser humano. Eu não me senti explorada. Ok, mas em alguma medida, se acontecesse alguma coisa que me incomodou lá e eu usasse esse tipo de situação pra incriminar e gerar uma perspectiva, uma possibilidade que houve uma tentativa de manipulação, eu poderia, né? Que é o que essa moça tá fazendo, supostamente, né? Porque a gente não sabe se realmente foram as intenções dele. Então sempre existe uma possibilidade das pessoas reinterpretarem as suas boas atitudes. Porque ou o indivíduo ele é um capitalista sanguinário, que não se importa com a saúde dos funcionários, é insensível, nefasto, que só pensa em tirar vantagem de ti de todas as formas possíveis. Ou em contrapartida, não, ele é um manipulador, safado, malandro, que tá tentando me gerar culpa, constrangimento, fazendo com que eu tenha que retribuí-lo em algum momento. Aí é foda, né? Então, assim, eu não quero criar uma falsa dicotomia aqui. Se existe outra possibilidade mais inteligente e equilibrada para que impeça que esse tipo de situação seja gerado, ótimo, até comentem aí. Mas a questão é, vejam como é difícil. Vejam como é difícil se relacionar com seres humanos. Como é difícil criar um protocolo que seja suficientemente razoável e confiável em alguma medida para que nenhuma das pessoas, ou pelo menos o máximo de pessoas, não se sinta abusada. Não é fácil.